Vamos colocar de pé para orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais esse dia, queremos te louvar por mais esta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor, no seu grande amor e providência, nos proporciona cada noite o descansar e o renovar do nosso corpo. Obrigado porque também quando descansamos, quando temos aquele sono, Pai, ó Deus, que nos leva a dormir, nós podemos perceber que somente o Senhor é soberano, de modo que, enquanto nós constantemente precisamos repousar para renovar as forças, a tua palavra diz que tu nunca descansas, que tu nunca dormes, ó Deus, e que tu sempre estás trabalhando para o benefício do teu povo. Nós te louvamos por isso, te agradecemos porque tu tens sido bondoso para com cada um de nós. Obrigado mais uma vez por este teu dia, este dia do Senhor. Obrigado porque um dia feito para nos dedicarmos às boas obras, nos dedicarmos ao estudo da tua palavra. Nós queremos te pedir que tu estejas nos dando um entendimento aberto, ó Deus, acerca da tua palavra, acerca deste precioso estudo. E mais uma vez oramos que não estudemos o estudo feito por homens, mas que este estudo, esta simples sistematização, possa nos levar a um estudo maior, que é o estudo da tua palavra, ó Deus. Continuas, ó Pai, nos ensinando acerca da Trindade, como fizeste na semana passada, que possamos perscrutar os teus mistérios, mas também nos livra da curiosidade excessiva, nos livra do desejo de ir além daquilo que a tua palavra prescreve, ó Deus. E perdoa-nos, Pai, porque somos falhos, somos terríveis em várias ações, sejam elas atitudes proativas ou aquelas omissões que muitas vezes cometemos, ó Deus, em nosso dia a dia. Perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos convicção de que, quando nos achegamos ao Senhor, tu és piedoso, tu és bom e tu és misericordioso para perdoar todos aqueles que se chegam a ti pelos méritos de Cristo Jesus. Nós te louvamos e pedimos que tu estejas nos abençoando de sobremaneira neste momento. Amém. Capítulo 2, então, da Confissão de Fé de Westminster. Já vimos o inciso 1 pela metade, praticamente, e nós podemos, então, ler mais uma vez o inciso 1, apenas para recordarmos daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já viu um pouco. O inciso 1, então, da Santíssima Trindade, de Deus e da Santíssima Trindade, no capítulo 2. Há somente um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, ou membros, ou partes, como vimos semana passada, ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Semana passada vimos até o primeiro ponto final da sua própria vontade, que é reta e imutável. E nós continuamos então, eles descrevem, e a Escritura também nos mostra que Deus é cheio de amor. Isso em 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16.
1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. João assim escreve: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E lá no versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Esse é um daqueles versículos que pode gerar muita confusão, porque frequentemente a tendência do homem é distorcer o amor e o separar da verdade, o separar da doutrina. Creem que simplesmente amar, que meramente expressar amor às pessoas, seja estar com Deus. Então, num caso prático, é amar a verdade, mas quando a verdade ela é conflitada com erros, quando a verdade ela é conflitada com heresias, quando pessoas se perdem no caminho, muitas vezes então os entes da igreja acabam deixando a verdade e dizendo que o amor é maior do que a verdade, acabam suplantando a verdade. E a Escritura não nos fornece esse padrão. A Escritura nos fornece que Deus é amor, mas Deus também é chamado de a verdade. Então nós não podemos deixar de amar as pessoas desde que seja de acordo com a verdade. E é evidente que isso não exclui amar as pessoas, apesar dos seus erros. Devemos amar os nossos próprios inimigos. No entanto, esse amor descrito com relação a Deus nunca deve ser além daquilo que a Escritura mesmo prescreve. E Deus é amor é um dos atributos que nós chamamos de comunicáveis aos homens. Por quê? Porque é algo que Deus é em si mesmo e ele comunica esse amor, comunica esse atributo aos homens, de modo que a razão pela qual os homens se amam ou deveriam se amar é porque Deus é amor. A mesma questão com relação à comunhão, porque os homens vivem juntos, porque o homem tem essa necessidade de estar na companhia de outras pessoas, devido ao fato de Deus também, na Trindade, estar em constante comunhão. Então, por isso, nós chamamos de atributos comunicáveis, porque os homens também possuem distorcido agora por causa do pecado, mas ainda possuem. Ao passo que aqueles atributos não comunicáveis não podem então existir no homem. Por exemplo, o homem não é onipotente, o homem não é onisciente e enquanto aqui na Terra não é completamente santo também e uma série de outras características. O homem não é nada daquilo que é essencialmente só de Deus. Afinal, se tudo fosse comunicável, o homem seria como que praticamente um Deus, não aquele sentido do Salmo, mas uma divindade perfeita como o próprio Deus. Então, ele é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aqui nós já vimos o estudo dos Salmos, como a Escritura algumas vezes remete a essa tríade de palavras
como que enfatizando o mesmo sentido da Escritura. Por exemplo, se nós fôssemos tomar essas palavras do escritor de Êxodo, sempre atribuídas a Moisés, e ele diz assim, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Se nós fôssemos ter como coisas distintas, seria praticamente impossível nós delimitarmos quando cometemos iniquidade, quando cometemos pecado, quando cometemos transgressão. Então aqui, iniquidade, transgressão, pecado são sinônimos e a Escritura demonstra como Deus perdoa todas essas coisas, perdoa de um modo grandioso, revelando o seu caráter também misericordioso, revelando o seu caráter gracioso e ainda mais galardoador dos que diligentemente o buscam. Em Êxodo capítulo 11, versículo 6. Perdão, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É bastante interessante a relação que o autor de Hebreus coloca. Não somente crer que Deus existe, mas crer que ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não simplesmente uma crença genérica acerca da divindade, mas uma crença acerca das suas promessas. Então, simplesmente crer em Deus, mas não crer nas suas promessas é uma contradição. Simplesmente crer que existe um soberano, mas não crer naquilo que ele prometeu é uma antítese. É algo que deve ser evitado, então, pelos homens. De modo que nós devemos crer em Deus, mas crer nas promessas também. Caso contrário, o cristianismo não tem sentido. Por quê? Qual a razão de nós nos reunirmos constantemente para louvar ao Senhor, sabendo que por natureza somos pecadores, se não levássemos o pensamento de que Ele nos perdoou, de que em Cristo fomos perdoados? Então há essa necessidade de crer em Deus, mas também crer nas suas promessas e também de crer de que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. É, no sentido genuíno da palavra, um recompensador daqueles que o buscam, mas uma recompensa pela graça, uma recompensa de boa vontade de Deus, não porque nós mereçamos em nós mesmos alguma coisa. E contudo, apesar de então de ele ser misericordioso e galardoador, grandemente perdoador, contudo justíssimo e terrível em seus juízos. Neemias 9, versículos 32 e 33. Neemias 9, pouco antes de Jó. Neemias 9, 32 e 33. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. Então, as punições de Deus demonstram também como ele é terrível em seus juízos. Como já disse um certo homem, não existe amigo como Deus. Ninguém, nenhum ser supera a amizade
verdadeira que um crente tem com o Senhor, essa relação amigável e amorosa. No entanto, ninguém é tão terrível como Deus. Se não há amigo como Ele, também não há, então, inimigo como Ele. E os crentes não devem viver crendo que Deus é o seu inimigo, porque o seu inimigo já foi derrotado, que foi a caracterização, foi a punição da ira que deveria vir sobre nós e veio então sobre Cristo Jesus. De modo que Deus não está mais irado com os crentes, ainda que Ele os trate com algumas varadas pedagógicas, ainda que Ele nos trate, nos corrija, porque o próprio livro de Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ama. Então, quando Ele nos corrige, quando Ele nos envia aflições, quando Ele nos envia dificuldades, quando Ele nos priva de alguma coisa, quando Ele faz com que nós percamos outra coisa, isso não é um sinal da ira de Deus sobre o crente. Pelo contrário, é um sinal da misericórdia. Então, num grande resumo, nós poderíamos dizer que toda vez que nós sofremos alguma coisa, nós sofremos porque Deus nos ama. Nós sofremos porque Deus cuida de nós. Isso, evidente, não exclui a responsabilidade de se verificar se estamos vivendo na sã doutrina, segundo a graça de Deus. Mas, se estamos vivendo, então nós devemos reconhecer que tudo isso vem da boa mão de Deus. Isso faz uma diferença tremenda na vida do cristão, porque ele passa a olhar a dificuldade não pelo prisma, não sob a ótica de que ele está sendo amaldiçoado, de que é o diabo que o está perseguindo, nem nada disso. Ele vê que o Senhor está sendo bondoso com ele. Ainda, como diz a Escritura, que naquele breve momento todas essas tentações não nos causam nenhuma alegria, mas por fim produz o fruto perfeito. Mas há uma razão pela qual ele tem os seus justos juízos e terríveis, porque ele odeia todo o pecado. Isso no Salmo 5, versículos 5 e 6. Salmo 5, 5 e 6. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, e de modo algum terá por inocente o culpado. Isso em Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Naum, quase no final do Antigo Testamento. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Junto ali com os profetas menores. Diz assim então a palavra de Deus: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, uma clara demonstração da grandiosidade de Deus. E por isso que a morte de Cristo, ela não foi exemplificativa. Porque Deus não tem o culpado por inocente. De modo que Cristo não foi um exemplo de como morrer. Cristo foi o substituto de todos os cristãos. Foi o substituto de todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. E por que nós podemos ter essa certeza? Porque o Senhor o matou, porque o Senhor o feriu, ou como diz Isaías, agradou ao Senhor moê-lo. Mas por que ele fez isso? Se ele era bom, porque sobre ele
foram colocadas as nossas transgressões e os nossos pecados. E porque Deus, o Pai, viu o pecado em Cristo, ele não pôde suportar. E ele, então, castiga o Filho, de modo que todos aqueles que estão no Filho já tiveram os seus pecados e já tiveram o pecado pago de uma vez por todas. E essa é a grande graça, a grande alegria que os cristãos têm constantemente. Então nós vemos como a Trindade, ela faz todo sentido e como ela é necessária para a vida cristã. Não é estudo acadêmico, não é estudo teologicamente pesado. É sim, dificultoso, muitas vezes nos causa algum embaralhamento na mente. No entanto, é uma doutrina extremamente prática, uma doutrina extremamente palpável e que transforma as nossas vidas. Todo seminário de teologia que leva as pessoas para mais longe de Deus é um seminário do diabo, é um seminário do inimigo. Porque a Escritura, o estudo da palavra de Deus, deve trazer os homens para mais perto de Deus e não para mais longe. Então, se alguém entra no seminário e, como se diz, perde a fé, na verdade, de duas uma. Ou o seminário é horrível e deveria fechar as portas, ou aquele que entrou, na verdade, nunca teve fé, por isso que supostamente a perdeu. Mas o verdadeiro seminário, então, o verdadeiro estudo da palavra de Deus faz com que nós entendamos mais a bela obra da salvação, da justificação, da santificação e todos os dogmas, no melhor sentido da palavra, que a Escritura tem para nós. No inciso 2, então, nesse inciso 1, alguma dificuldade? São mais atributos comunicáveis? Podemos ler então o inciso 2. Deus tem toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em si mesmo. Ele é todo suficiente para si mesmo, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de todo o ser, de quem e para quem são todas as coisas. E sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão abertas e manifestas diante dele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Para ele, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Deus então tem toda a vida. Toda a vida está presente em Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Tudo é sustentado pela existência de Deus. Se Deus deixasse de existir, toda a vida deixaria também de existir. Essa é a conclusão muito lógica, muito característica dessa doutrina. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Diz assim: Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Cristo, enquanto esteve aqui, ele era homem, mas a Escritura também diz que ele era Deus. E ele não simplesmente recebeu vida, mas ele era a própria vida. Isso é um grande mistério para nós. Isso é uma grande dificuldade que muitas vezes nós temos de compreender. Porque desse mau entendimento de vida, de ser, de existência, surgiram inúmeras heresias de que Jesus não tinha corpo, de que Jesus era simplesmente uma teofania, um simples, nós chamaríamos hoje como que de um holograma, parece
que é palpável, mas na verdade não é. Outros já diziam totalmente o contrário, que ele tinha corpo, mas não havia nada de divino nele. E esse texto, então, acaba por refutar essas posições, mostrando que Deus tem vida em si mesmo e deu vida ao seu próprio Filho, de modo que ele é também Deus, de modo que ele é também Senhor de todos aqueles que o amam. E a gente pode fazer um parênteses aqui também. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, a lógica, devido ao pecado, ela também nos trai, né? Nem tudo aquilo que parece lógico para nós é lógico em si mesmo, porque o pecado corrompeu também a lógica. Então, nós sempre temos um pouco de cuidado quando falamos isso, é muito lógico, né? Muito lógico depois de um pouco de entendimento. E no que nós somos traídos é, se Cristo é Deus e Cristo morreu, então a Trindade ficou desfeita por um pequeno período. Então a Trindade se desfez. Essa é a lógica natural, né? No entanto, na verdade, isso está completamente errado. Por quê? Porque Cristo, o homem, morreu, e não Cristo divino morreu. Cristo, na pessoa de homem humano, a semelhança da carne que é nossa, morreu. Não o Cristo, filho de Deus, no sentido de ser a segunda pessoa da Trindade. De modo que a sua morte continuou fazendo com que a Trindade existisse. A Trindade nunca foi desfeita. A Trindade nunca perdeu a sua característica de Trindade. E, embora pareça assim um assunto às vezes sem muita implicância, muitas vezes gera dúvidas em nós. Será que a Trindade se desfez? Eu pelo menos tinha essa dúvida. Será que se desfez? E se ela se desfez, Deus se desfez. E se Deus se desfez, então ele é passível de erro, logo ele já não é mais Deus. E isso gera uma série de confusões na nossa mente. Mas, graças ao Senhor, que ele tira todas essas dúvidas, ele sana todas essas dificuldades que nós temos. Então, além de ele ter toda a vida em si mesmo, ele também tem glória. Toda glória pertence somente a Deus. Atos capítulo 7, versículo 2. Atos 7, capítulo 2. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O Deus da glória apareceu a nosso pai. Deus tem toda a vida, glória. Ele também tem toda a bondade que pode existir no universo. Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Toda bondade em Deus. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Somente Deus é bom. Somente o Senhor é bondoso. Toda bondade vem de Deus. E isso responde àquela pergunta: como homens maus, homens ímpios, conseguem fazer algumas coisas boas? Porque Deus os leva a fazer algumas coisas boas. Porque Deus coloca neles a própria consciência, como diz Paulo aos Romanos, ora os acusando, ora os defendendo, de modo que eles não são criaturas completamente irracionais. Estão destituídos, por natureza, da glória de Deus. No entanto, possuem essa noção de bondade, possuem essa noção de retidão, de modo que, quando nós olhamos para o mundo caído, nós não devemos interpretar o mundo caído como que existindo um pouco de bondade inata no homem, dentro do homem por natureza. E sim que Deus, na sua grande bondade, faz com que homens maus ainda sejam bons, demonstrando a sua extremíssima e a sua bela magnificência sobre todas as coisas. E bem-aventurança também, toda bem-aventurança, toda como que bênção, toda felicidade também está em Deus. Ele tem tudo isso. 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15.
1 Timóteo 6,15. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo falando então sobre militar constantemente na carreira da fé. E também Romanos 9,5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então ele não somente é toda a vida, glória, bondade, ele também é bendito eternamente, é abençoado eternamente. Ele é o grande, é, ele é o grande Deus, de modo que tudo aquilo que é bom, perfeito, justo, honesto, isso está em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para que os cristãos, se verem algo que é bom, que é justo, se verem algo em que há virtude, ele diz, isso buscai. Por quê? Porque todas essas coisas estão em Deus. Todas essas coisas encontram-se no próprio Senhor. Ele é todo suficiente para si mesmo, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Atos 17, 24 e 25. Esse é um daqueles versículos que espanta aqui. Como se diz, escandaliza muitas vezes. Porque todos aqueles homens que se sentem muito seguros em si mesmos, todos aqueles homens que se deleitam na própria criatura, quando se deparam com uma declaração dessa de que Deus não precisa do homem, eles ficam escandalizados. Porque eles creem erroneamente, e nós também somos tendenciosos a isso, e com certeza no passado também já pensamos isso, de modo que somente a graça para nos abrir os olhos, creem que o homem é quase que uma necessidade para Deus. E a Escritura demonstra muito claramente que Deus não precisa do homem para coisa alguma. Leamos então Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Se Deus é o doador de todas as coisas, logo ele não necessita de coisa alguma, porque todas as coisas vêm dele mesmo. Todas as coisas são vindas do próprio Deus. O Senhor não precisava ter criado o homem, e o mundo inteiro é regido sem a força do homem. E, conforme Romanos 1, basta que nós olhemos as coisas criadas, basta que nós olhemos a criação, basta que nós olhemos a chuva. Nenhum homem pode tentar ajudar a Deus com relação à chuva. Podem, de vez em quando, lançar algum pequeno foguete, algum pequeno míssil, jogar um pouco de sal na nuvem para ver se ela faz um pouco de chuva. Agora, isso são coisas muito isoladas, coisas muito pequenas que não fazem nenhum abalo à soberania de Deus. Pelo contrário, Deus, na sua boa vontade, ainda faz com que os homens conheçam algumas técnicas para o benefício do próprio homem. Agora, nada que o homem possa fazer que tire Deus do seu trono, que faça com que Deus seja subordinado ao próprio homem. Se ele não precisa dos homens por si mesmo, isso não significa que ele não ame aqueles a quem ele entregou o seu filho, ele não deriva delas glória alguma. Não deriva delas glória alguma. Jó, capítulo 22, versículos 2 e 3. Jó, colado nos Salmos,
capítulo 22, versículos 2 e 3. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem todo-o-poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Deus, ele é completamente suficiente. Deus não precisa de coisa alguma que os homens façam. Ele ordena que os homens façam muitas coisas. No entanto, ele não é necessariamente obrigado, e ele não é, melhor dizendo, ligado a nada que o homem precise fazer para ele mesmo. Isso a gente aprende aqui do livro de Jó. E é bastante interessante que o livro de Jó, essa parte que os teólogos de Westminster trouxeram, é de Elifaz. E Elifaz foi um dos 3 amigos de Jó censurados por Deus. Censurados por Deus. Isso significa o quê? Que quando nós lemos o livro de Jó, por exemplo, até chegarmos ali em Eliú, que foi o jovem mais brilhante, que falou as palavras corretas para Jó, isso não significa que nós temos que desprezar as palavras desses 3 amigos. Eles falaram coisas imprudentes. Falaram, na verdade, de modo imprudente. Porque muitas das coisas que nós lemos ali são plenamente verdades. Eles não estavam de acordo com o momento, eles não estavam entendendo o que estava se passando com Jó. Mas as suas colocações eram verdadeiras. As suas colocações eram boas, eram perfeitas. De modo que nós podemos, então, sempre nos pautar também por essas palavras. Não vamos excluir as palavras dos 3 amigos ignorantes de Jó, que trataram Jó de uma maneira errônea. E é bastante interessante isso também, porque esses amigos de Jó, quando eles chegam a primeira vez, eles não falam nada. A Escritura demonstra como eles não falam coisa alguma. Quando nós vamos aqui para o início do capítulo do livro de Jó, capítulo 2, versículo 13, apenas uma breve meditação, capítulo 2, versículo 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Até ali eles estavam sendo amigos sensatos, até ali eles estavam sendo amigos prudentes, vendo que a dor era tanta que não sabiam o que falar. Depois disso, Jó inicia com suas palavras. E eles, em vez de se acautelarem, parece que entenderam que era o começo do falatório, que era o começo de falar para Jó aquilo que não se deveria ser dito, não deveria ser dito naquele momento, porque eles estavam entendendo erroneamente a vida de Jó. Isso mostra como um outro versículo da Escritura de que a palavra prudente, dita no tempo certo, é bendita, é abençoada. Que nós possamos sempre também dizer as palavras certas no momento correto. Ficarmos calados quando necessário e quando abrirmos a nossa boca, abrirmos também no momento correto, falando a verdade, mas da maneira correta e na intensidade correta. Não buscando entender os desígnios de Deus, que muitas vezes são incompreensíveis, mas buscando ter compaixão do próximo, compaixão do irmão. Voltando aqui então, depois dessa breve colocação, não deriva delas coisa alguma, mas somente manifesta a sua própria glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única fonte de todo ser, de quem e para quem são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, versículo 36.
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas são feitas por Deus, são feitas visando a glória de Deus e são feitas unicamente porque Deus quis fazer todas as coisas. Isso nós relembramos aquilo que já vimos nos encontros anteriores. Por que Deus criou tantas coisas? Por que tantos animais, ao nosso ver, insignificantes? Por que tantas estrelas? Por que tanto tudo isso? Porque é para a sua própria glória. Porque Ele quis. Porque Ele se deleita em criar todas estas maravilhas. E, de um modo insondável, tudo isso é também para o nosso benefício, para a nossa satisfação. E sobre elas, então, tem soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Apocalipse 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Também em 1 Timóteo 6,15, lemos anteriormente. 1 Timóteo 6,15. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E junto com Daniel 4, finaliza Ezequiel, vem Daniel. Daniel 4, versículo 25 e 35. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o versículo de número 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Onde é que nós temos essa relação, esse correspondente no Novo Testamento? Em Romanos capítulo 9, Paulo dizendo: não tem o oleiro poder sobre o vaso? Quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? E aqui também Daniel diz: quem pode dizer que fazes ao Senhor? Então, a sua soberania, ela é imensa, a sua soberania é magnífica, de modo que os homens são responsáveis sim por todas as suas ações. No entanto, nenhuma das ações dos homens foge à soberania de Deus. Nós vemos isso muito claramente na verdade, em toda a Escritura e no Novo Testamento, na crucificação do próprio Cristo. Os próprios apóstolos relatam então de que homens perversos mataram o Salvador. No entanto, fizeram o que o conselho da vontade de Deus havia dito que eles deveriam fazer, de modo que Deus então tem controle sobre todas essas coisas. Todas as coisas estão abertas e manifestas diante dele. O Senhor também vê todas as coisas. Ele não somente é soberano, mas ele vê todas as coisas. Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas
e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Ninguém pode se esconder diante do Senhor. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Isso aqui refuta magnificamente aquela falsa doutrina de que Deus predestinou, de que Deus elegeu, com base na presciência, com base em que Deus viu o que o homem faria e por isso ele determinou que aquele seria o rumo da história. Vale a pena até ler de novo. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Se Deus olhasse para o mundo hipotético, aquele mundo que poderia vir a existir, e ele tivesse que ver o que a criatura faria, então ele seria dependente da criatura. Então ele seria dependente daquilo que o homem faria. Mas às vezes as pessoas dizem, não, Deus já sabia o que o homem faria. Se ele já sabia, então independe também da criatura. Se ele já sabia, e nós vemos aqui dos atributos de Deus que são comunicáveis ao homem, ele mesmo havia dado aquilo aos homens. De modo que sempre a soberania de Deus é irrefutável. Não há homem, não há versículo, não há nada na Escritura que nos diga que Deus não é soberano. E para isso nós abrimos em Romanos 11, 33, 34. Romanos 11, 33, 34. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? É até interessante se nós ligarmos ali o versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Nada os homens deram a Deus. E também o Salmo 147, versículo 5. Todos esses versículos demonstrando como o Senhor é infinito em sabedoria, infinito em poder, e o homem não pode, de modo algum, fazer com que Deus seja obrigado a alguma coisa. O homem não pode fazer com que Deus seja dependente da criatura, porque Ele é o Criador. 147:5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Tudo isso, então, demonstra e tudo isso se transforma de modo que, para ele, nada é contingente ou incerto. Deus não tem dúvidas sobre nada. Deus não é pego de surpresa por coisa alguma. Atos 15, versículo 18. Atos 15, 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Também Ezequiel 11, 5. Ezequiel 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Deus conhece o pensamento dos homens, Deus conhece todas as coisas que o homem faz, de modo que nada pode ser oculto da sua presença.
Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Tudo que Deus faz também, além de ser perfeito, tem que ser necessariamente, por causa de si mesmo, santo. Salmo 145, 17. Lemos assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. E também Romanos 7,12. Romanos 7, versículo 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Paulo falando da lei do Antigo Testamento, dizendo como ela é santa, justa e boa, como ela é perfeita e magnífica. Para ele, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Então todos os homens devem, por causa de tudo isso, obediência a Deus. Apocalipse 5, versículos 12 a 14. Apocalipse 5, versículos 12 a 14. Todos devem obediência ao Senhor e todos devem cultuar a Deus. Que com grande voz diziam aqueles seres: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E essa é a parte que os teólogos pegaram. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Todos, então, devem se submeter ao Senhor. Vamos avançar mais uns 10 minutinhos no máximo para nós acabarmos o inciso 3. Semana que vem nós podemos começar então outro capítulo. Inciso 3, alguma dúvida nesse inciso que nós vimos? Bastante coisa, mas também de um modo bastante simples e objetivo. Então o inciso 3. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Vamos ler então a primeira parte novamente. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No original é isso mesmo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Agora nunca confundamos como se estivesse falando de 3 deuses distintos. Então Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E a Palavra, basta nós lembrarmos do Evangelho de João, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus 3, 16, 17. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E também 2 Coríntios 13, 14. Último versículo de 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mostrando como que, embora a palavra trindade não exista na Escritura, a concepção e a firme noção e o correto entendimento de três pessoas sendo uma, embora sendo pessoas distintas, é bastante característico na doutrina cristã e na própria Escritura de Deus. No entanto, os teólogos fizeram muita questão de deixar bastante claro: o Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. Ninguém criou o Pai. O Filho, isso aqui nos dá um pouco de nó na cabeça. O Filho é eternamente gerado do Pai. E melhor que a explicação dos teólogos é o versículo. João 1, 14 e 18. João, capítulo 1, versículos 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O entendimento que nós temos que ter é de que Cristo também é eterno. Cristo também existe desde todo sempre. No entanto, a Escritura acaba revelando essa geração, esse ser gerado do Pai, ainda que eternamente. Ainda que eternamente. Isso, para a nossa concepção, é bastante além. Nós entendemos isso por fé, entendemos isso porque o Espírito Santo testifica em nossos corações de que isso é verdade. Mas o que precisa ficar claro é de que Cristo sempre existiu. Cristo nunca, em algum momento, não existia. Cristo sempre existiu. Então, assim como a criação é, por vezes, remetida ao Pai, às vezes ela é remetida ao Filho, e às vezes ela é remetida ao Espírito Santo. Então, as distinções da Escritura, as explanações da Bíblia, não invalidam a doutrina da Trindade. Eles são um, são três, um em mesma essência, em mesma substância. Eu vou me abster de dar algum exemplo físico sobre isso, porque todo exemplo físico tem a sua falha, porque a Trindade é algo divino, ela não pode ser concebida em características humanas. Nada que nós temos hoje pode exemplificar com perfeição a Trindade. Erroneamente até pode, algum certo conceito até é possível. No entanto, é melhor que nós fiquemos apenas com a palavra de Deus. O Filho é eternamente gerado do Pai, esse que nós vimos. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É bastante interessante esses versículos. João 15, 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu
da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, mostrando como o Espírito, como que procede do Pai e também do Filho. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Minha vez de ficar um pouco perdido aqui. Retiraram Gálatas daqui. Retiraram Gálatas. Achei. Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E nós poderíamos abrir também, não está ali, Atos 2:33. Atos 2:33 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, quer dizer, o Espírito Santo, que vós agora vedes e ouvis, também mostrando de que, pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Cristo, derramou isto, e ele está falando do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a doutrina da Trindade, ela é essencial para a vida cristã. Não há sã doutrina sem a Trindade. Negar a Trindade é heresia. Negar a Trindade é estar completamente longe da palavra de Deus. Não é um simples erro, não é um simples equívoco, um tropeço, uma distorção na doutrina. Negar a Trindade ou dar uma concepção completamente errônea da Trindade é algo pernicioso e nunca pode ser deixado no meio da igreja, nunca pode ser tolerado no meio da igreja, justamente porque tudo na Bíblia depende da Trindade. Tudo na Bíblia depende do Deus Trino que se mostra gracioso para com todos os crentes. Alguma dúvida nessa parte 3, esse inciso 3? Podemos então levantar para orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer porque, apesar de tu seres insondável, tu nos mostras, mediante a tua palavra, como e de que maneira podemos te conhecer. Obrigado porque, ainda que nunca ninguém tenha te visto, quem vê a Cristo vê ao Pai. E ainda que com nossos olhos da carne nunca tenhamos visto a Cristo, porque o Espírito Santo é Deus, nós podemos então crer que temos comunhão também contigo. Nós te louvamos, ó Senhor, por este breve estudo, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua mansidão em nos suportar, ó Deus, em tua presença. E nós te louvamos porque esta mansidão não é devido a alguma fraqueza tua, mas é devido à tua bondade que, por causa dos méritos de Cristo, nos aceita, como diz a tua palavra. Possamos ser abençoados e que todo este estudo, longe de proporcionar somente erudição, longe de proporcionar mero conhecimento para debater. Aliás, ó Deus, livra-nos de todo debate inútil.
que possa fortalecer a nossa vida, possa fortalecer a nossa comunhão, que as nossas famílias e a nossa igreja seja fortalecida por causa dessa tão preciosa doutrina. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.